Então, bom dia novamente, pessoal. Hoje, dando início ao terceiro encontro do curso de extensão de Noções Básicas de Arquivologia. Hoje o nosso tema é Gestão de Documentos e Classificação. Então, não sei se o Jefferson já chegou, mas tinha ficado uma pendência do nosso encontro da semana passada, que ele havia comentado sobre alguns documentos que ele tinha no acervo dele, e eles estavam com receio de fornecer acesso por conta de dados pessoais sensíveis. E eu fiquei de trazer. A professora está dando microfonia. Desculpa. Aí. E aí eu tinha ficado de trazer um exemplo sobre um fundo que tem custodiado no Arquivo Público do Estado de São Paulo, que vai bem de encontro com essa questão que ele trouxe. E, infelizmente, o site do Arquivo Público, que é o Atom, ele tá fora do ar, mas eu encontrei um trabalho acadêmico que fala sobre isso, que é o Fundo Pinel. Então, é composto por 4.500 prontuários, prontuários médicos, no caso, utilizados para registro de informações de pacientes. Então, são fichas de internação, relatórios, receitas médicas. E aí o X da questão é, os documentos, eles só são liberados para consulta mediante preenchimento da ficha de confidencialidade, que até a professora Janete comentou como uma sugestão, quando a gente tem esses casos de documentos com dados pessoais sensíveis. E aí, inclusive, ele menciona no trabalho que, que é por conta disso que o nome dos pacientes estão abreviados nas transcrições. Então, essa seria uma alternativa aí para esses tipos de documento, para esses casos de acervos com dados pessoais sensíveis. Então, não sei se o Jefferson está por aí, mas qualquer coisa depois a gente retoma essa questão também. Para iniciar propriamente a aula, eu gostaria de relembrar alguns conceitos do nosso encontro da semana passada, que eu percebi que ficaram algumas dúvidas, gerou um pouco de confusão esses vários termos que nós apresentamos. Então, para relembrar vocês a respeito dos conceitos de fundo, coleção orgânica e coleção artificial. Então, nós temos aí que o fundo é o conjunto de documentos de uma mesma proveniência, termo que equivale a arquivo. Então, gente, esses dois termos, eles não são termos complementares, eles são termos equivalentes mesmo, tá? E a gente tem que o arquivo são documentos produzidos ou recebidos no decorrer das atividades, independente do suporte. Por sua vez, a coleção é o conjunto de documentos com características comuns reunidos intencionalmente. Então, para a coleção, a gente não incide tanto aquele princípio da proveniência que nós vimos também. Para a coleção, então, são documentos que não necessariamente estão interligados entre si, na questão da proveniência, na questão da produção da informação. Então, para ter esse comparativo, os arquivos ou os fundos, que é a mesma coisa, eles não são colecionados, eles são acumulados, ou seja, eles são agrupados em um processo natural de produção, tá? A coleção orgânica e coleção artificial a gente utiliza com menos frequência, então eu vou passar por hora, mas futuramente vai ser interessante a gente relembrar esses conceitos novamente. Então, considerando que o nosso tema de hoje é a gestão de documentos e a classificação, que seria essa gestão de documentos, então? Então, de acordo ali com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, a gestão de documentos é o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos. Então, são todas aquelas
quase todas aquelas funções que nós vimos na semana passada, de classificação, avaliação, produção, aquisição. Então, são todas essas atividades, todas essas tarefas compreendem aí a produção de documentos e a gestão durante a fase corrente e a fase intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento. Então, já para a gente introduzir dois termos novos também, essa eliminação seria após e a gente vai ver de forma mais detalhada na semana que vem também, a eliminação se dá depois que as duas primeiras fases do documento, caso se aplique aquele tipo documental, assim que essas duas fases terminam, o documento tem dois destinos, ou ele pode ser de guarda permanente, ou ele é eliminado. Que no caso, quando ele é de guarda permanente, a gente fala que ele vai ser recolhido ou vai ser encaminhado à guarda permanente. Então, são atividades voltadas de gestão de documentos especificamente para os arquivos chamados de ativos, né, os arquivos correntes, e os arquivos semiativos, que são os arquivos intermediários. Então, hoje a gente vai focar mais nessas duas funções, que são a produção e a classificação. E as outras funções, como a avaliação, a descrição, nós vamos focar em outras aulas, porque são vários detalhes, são várias técnicas que nós vamos ver, e para não ficar muito atropelado, não ficar muito pesado. Então, só para relembrar também os conceitos que nós vimos na semana passada, a produção é o controle da criação de documentos, de forma a padronizá-los segundo o objetivo para o qual foram criados. Então, lembrem-se que nesse controle de produção, a gente pode ter ali a gestão da qualidade, mapeamento de processos, que nós vamos ter um exemplo hoje também, e o próprio manual de tipologias. E relembrando outro conceito da semana passada, que é a classificação, e que nós vamos ver nessa aula de hoje também. Permite um rápido acesso às informações contidas para a própria instituição e para a sociedade. E o produto da classificação é o plano de classificação. Então, os benefícios aí dessa gestão documental, trazendo três pontos específicos aí, na produção atual, ou seja, naqueles documentos que estão tramitando ainda, naqueles documentos que estão sendo utilizados na administração. A interrupção do acúmulo desordenado de documentos. Então, se a gente tiver uma gestão documental nesses arquivos que estão sendo utilizados pela instituição, pela empresa, permite que o documento seja classificado no momento da produção, com os prazos de guarda já especificados, com a destinação ou guarda permanente ou eliminação, como eu havia comentado, e a localização física, caso se aplique, definida, interrompendo o acúmulo desordenado de documentos nos arquivos, que casa com o próximo item, que é a massa documental acumulada. Então, quando a gente não tem na produção ali dos documentos esses critérios de classificação, de avaliação, a gente não tem esse controle na produção do documento, e a gente só vai acumulando de forma desordenada, a gente tem o que a gente chama de massa documental acumulada. E aí, o que a gente gera de benefícios, a gente ter um plano de classificação, a gente ter uma gestão de documentos, que a gente possa aplicar nessa massa documental acumulada. Então, vai permitir a eliminação criteriosa e, consequentemente, a liberação de espaço físico na organização. Então, garantindo até a conservação dos documentos de guarda permanente. Então, essa eliminação criteriosa diz respeito a quê? Diz respeito a
a segurança que a instituição tem a partir da elaboração do plano de classificação e da tabela de temporalidade, uma segurança de que ela vai estar eliminando só o que é desprovido de valor secundário. Que esse valor secundário são aqueles documentos que têm valor histórico, valor informativo, que geralmente servem à pesquisa, por exemplo. E é interessante também que, com essa aplicação, a gente consegue ter um foco nos documentos que realmente são de guarda permanente. Então, a gente consegue focar ali no ambiente de guarda, favorecendo que aqueles documentos que realmente precisem ser arquivados de forma permanente ou por mais tempo, eles tenham um ambiente organizado, um ambiente higienizado, enfim, com todos os critérios aí de preservação. E outro critério é favorecer o processo decisório. Então, seria a própria agilidade na recuperação das informações. A gente tem que agilidade na recuperação dessas informações, ela favorece o planejamento estratégico e imprime rapidez ao processo decisório. Então, nesse mundo cheio de informações que nós temos, a gente nota que, para os gestores, a informação de forma organizada, de forma rápida, ela é muito importante. Então, outro benefício que claramente chama a atenção das instituições, das empresas, dos gestores, é essa agilidade na recuperação das informações e a gestão de documentos por meio dessas atividades de classificação, de avaliação, essas atividades permitem que isso seja feito de forma realmente efetiva. E para que a gente faça essa gestão de documentos, a gente tem que fazer o tal do diagnóstico. Mas o que é esse diagnóstico? Então, deixa eu até aproximar aqui, a gente vai passar de forma detalhada por cada um desses itens. Estão conseguindo visualizar melhor? Sim, agora tá dando para ver. Melhorou, né? Tá. Uhum. Então, quando nós chegamos em uma instituição que eventualmente tenha uma massa documental acumulada, ou principalmente nos casos em que é necessário a elaboração de um plano de classificação, de uma tabela de temporalidade, para que a gestão de documentos efetivamente ocorra, que até então não havia, a gente precisa fazer esse diagnóstico. Então, isso que eu vou apresentar para vocês agora é como se fosse um mapeamento, ou seja, é um passo a passo, é um desenho de como esse diagnóstico acontece, de como ele pode ocorrer em uma determinada instituição. Tá? Então, a gente vai vendo de forma mais abrangente agora e depois nós vamos passando de forma mais detalhada adiante. Então, esse diagnóstico surge com a necessidade da realização do diagnóstico, ou seja, a instituição entende, define que esse diagnóstico precisa ser feito, que há uma massa documental que vem sendo acumulada, que os documentos estão desordenados, enfim. Então, são dois caminhos para que a gente comece a fazer esse diagnóstico. Em primeiro lugar, a gente faz ali a realização do estudo da estrutura organizacional. Então, a gente começa pesquisando, a gente começa entendendo como aquela instituição funciona. Então, a gente vai atrás de documentos normativos, como resoluções, regimentos, documentos estratégicos, e também a outra atividade inicial seria realizar o levantamento da documentação. Então, eu vou me ater primeiro ali em realizar o estudo da estrutura organizacional. A gente vai fazer esse estudo, só que a gente não vai, de forma, assim, que eu poderia recomendar para vocês, a gente não
vai estruturar esse plano de classificação direto com os nomes dos setores ou das áreas daquela instituição. E a gente vai ver mais adiante os motivos disso. Então, a gente vai filtrar esses nomes, essas atribuições, essas atividades que são desenvolvidas, e a gente vai ter um documento com essa estrutura organizacional que a gente levantou. E a partir desse estudo, a gente vai conseguir entender quais são as funções, quais são as subfunções e as atividades que são desempenhadas naquela instituição. Então, agora ali na parte de baixo, guarda essa informação, tá? Das funções, subfunções e atividades. Ali na parte de baixo agora, a gente vai realizar o levantamento propriamente dito daquela documentação que é produzida a partir dessas atividades. Então, a gente faz o mapeamento de processos, a gente faz o diagnóstico de arquivo. Então, a gente, geralmente, o que é feito? A gente faz uma entrevista, como se fosse uma entrevista, naqueles setores em que a documentação é produzida. Então, por exemplo, eu vou no setor de recursos humanos e tenho uma ficha padronizada com as informações que eu preciso recolher daquele setor e referente à produção daquele documento. Então, a questão de qual é o fluxo que aquele documento percorre, de quando ele é criado até a destinação final, questão de se ele é produzido em mais de uma via, ou se ele tem cópias, enfim, são várias informações que ajudam a gente a entender a produção documental naquela instituição e mais especificamente dentro de um setor. A partir disso, a gente tem a relação dos documentos que são produzidos e recebidos dentro daquelas atividades. Então, nesse primeiro momento, a gente tem o levantamento das funções, das subfunções, das atividades daquela empresa, por exemplo, e nós temos vinculado a esse levantamento que a gente fez a relação de documentos produzidos e recebidos. Em seguida, a gente faz um processamento técnico, uma análise, e posteriormente, depois que a gente fizer esse filtro, a gente vai checar novamente com as áreas responsáveis, a gente está aqui, se tem alguma informação faltando, se é preciso incluir algum outro documento que até então não estava contemplado, se a gente precisa tirar algum documento, enfim, arrumar alguma coisa que tenha ficado pendente. Então, aqui a gente vai verificar qual caminho que a gente vai seguir. Vamos supor que faltam documentos no levantamento? Faltam. Então, a gente vai reunir os documentos que faltaram, a gente listar naquela relação que a gente fez anteriormente, e, por fim, a gente vai classificar os documentos por tipologia documental. Então, finalmente, a gente vai ter a relação de documentos classificados por tipo documental. A gente vai ter um plano de classificação. E assim parece tão simples, tão rápido falando, mas a gente vai ver que são etapas mais detalhadas para esse levantamento, para esse diagnóstico. E por fim, aqui, que seria até um quadradinho com esse mais aqui, já é uma atividade à parte, já é uma atividade a mais, uma atividade separada, que é definir os prazos de prescrição, precaução, frequência de uso dos documentos. Então, essa atividade é a atividade de avaliação. Essa atividade nós vamos ver em um outro momento. Então, com isso, com a elaboração do plano de classificação e da tabela de temporalidade, a gente vai ter os instrumentos arquivísticos. Então, essa etapa do diagnóstico seria encerrada. Então, como eu disse para vocês, eu passei primeiro esse desenho para a gente entender, para a gente visualizar tudo que é feito nesse processo, e agora a gente vai vendo de forma mais detalhada cada uma dessas etapas.
Então, como a gente está falando de classificação, falei de classificação, mas afinal, o que é essa classificação, afinal? Então, a classificação seria dividir em grupos ou classes segundo as diferenças e semelhanças. Então, é dispor de conceitos segundo suas semelhanças e diferenças em certo número de grupos metodicamente distribuídos. Então, o que significa isso? Seria basicamente a gente pegar aqueles documentos que a gente viu no diagnóstico, por exemplo, nesse levantamento, e identificar. Esse documento se encaixa em determinado grupo, em determinada classe. Esse outro documento pode ser incluído na mesma classe, no mesmo grupo, ou ele é diferente, ele tem que ir para uma outra classificação. Então, realmente definindo grupos para que você possa indicar onde que eles se encaixam melhor. Então, trazendo como exemplo aqui da imagem, fora do exemplo de documentos, com as bolinhas de cada uma das cores, a gente poderia pensar numa classificação, por exemplo, de cores primárias e cores secundárias. Então, as cores primárias seriam vermelho, amarelo e azul, e a cor secundária aí seria o verde. Então, seria definir classes mesmo, para que cada uma desses itens se encaixe melhor. Em cada uma dessas classificações que a gente definiu. Especificamente pensando na classificação, na gestão de documentos, é a organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com o plano de classificação, código de classificação ou quadro de arranjo. Então, vocês podem ver nas instituições, na literatura, de diferentes formas essa denominação. Então, vocês podem ver como plano de classificação, podem ver como código de classificação, é a mesma coisa. O tal do quadro de arranjo, que nós vamos ver mais para o final da aula, que é o propriamente dito o arranjo, alguns autores consideram que é um sinônimo, então classificação e arranjo são a mesma coisa. Outros já vem essa diferenciação entre classificação mais voltada para o arquivo corrente, para o arquivo intermediário, que são aqueles arquivos que ainda estão tramitando, que são utilizados ali na administração, e o arranjo, propriamente dito, é a estruturação, a classificação nos arquivos permanentes, de forma mais específica. A classificação, com uma outra definição complementar, seria a análise e identificação do conteúdo de documentos, seleção da categoria de assuntos sob a qual sejam recuperados, podendo ser atribuídos códigos. Então, a gente também, apesar de ter essa definição aí, nós vamos ver que essa classificação por assunto para documentos de arquivo, principalmente quando a gente não tem como que eu posso dizer, uma supressão ali de documentos ao longo dessa vida documental, a gente vai ver que não é interessante que esses documentos sejam classificados por assunto, porque isso tira aquela organicidade dele, tira o princípio da proveniência, enfim. E é interessante a gente mencionar que a classificação é uma operação matricial, ou seja, ela tem que vir antes de todas as outras atividades, antes da avaliação, antes da descrição. Então, se a gente não tem a classificação, a gente não consegue seguir adiante nessa gestão de documentos. E entre os benefícios e objetivos dessa classificação, está a organização lógica do arquivamento, a recuperação da informação, que a classificação prima por isso, né, pela recuperação da informação, pela recuperação rápida, eficiente da informação, pela recuperação do contexto original de produção dos documentos, pela visibilidade às funções, subfunções e atividades do organismo produtor, pela padronização
da denominação dessas funções, atividades, e pela padronização também de como esses documentos são chamados, que são os tipos documentais, que são os nomes dos documentos. É possível também ter ali o controle do trâmite, porque quando a gente faz esse diagnóstico, quando a gente faz esse levantamento, a gente consegue visualizar por onde esse documento passa, qual é o fluxo que ele tem dentro daquela instituição. A atribuição de códigos numéricos, isso facilita bastante, até na listagem de eliminação de documentos, por exemplo, ou no momento de definir a classificação em um sistema. E também vai ser subsídio para a próxima etapa, que é a avaliação. Então, a classificação e a avaliação andam muito juntas, porque sem a classificação a gente não consegue definir a temporalidade de cada um desses tipos documentais. Então, como eu comentei com vocês, o primeiro método de classificação seria o método temático, ou seja, o método por assunto, que nós não recomendamos que seja feito por esse método, porque desrespeita o princípio da proveniência, reduz a capacidade de verificação da autenticidade e prejudica a interpretação contextual dos documentos. Então, caso vocês se lembrem, na semana passada, nós vimos sobre a formação do Arquivo Nacional Francês. Então, conforme aqueles documentos iam chegando no Arquivo Nacional, naquela época, quando ainda não havia o princípio da proveniência, os documentos eram rearranjados, ou seja, eles eram classificados por assunto. Então, independente de qual pessoa ou de qual instituição fosse, eles eram agrupados por assunto. Então, isso tirava o contexto de produção daqueles documentos. E dessa forma, a gente muitas vezes não consegue aferir se aquele documento é autêntico, porque a gente não tem aquele contexto de produção no todo para analisar. E outra coisa interessante de por que esse método temático, ou seja, esse método por assunto, ele ficou e ainda permanece tão forte em alguns casos, é que o fazer arquivístico, antes de ser uma disciplina à parte, ele era ligado mais à biblioteconomia, que preza ali, prima por essa classificação por assunto, que naqueles casos, para aquele tipo de instituição, esse método é ótimo, mas para arquivo, não. Então, a classificação seguia os preceitos dessa disciplina. Então, quando a arquivologia realmente se fez como uma disciplina à parte, justamente o princípio da proveniência que surgiu aí como base para que essa classificação fosse feita. E, para finalizar sobre esse método, a classificação por assunto pode criar divisões artificiais entre documentos que pertencem ao mesmo processo administrativo. Então, por exemplo, a gente teria documentos que foram gerados ali pela mesma atividade e que, porventura, poderiam ser classificados em assuntos diferentes. Então, eles perderiam aquela proveniência. Isso cria divisões artificiais que não existiam no contexto de produção. Então, realmente é desaconselhado esse método de classificação. Trazendo um exemplo prático aqui da época que a gente estava no estágio, na graduação, a gente compartilhava fotos dos nossos casos de trabalho aí. Esse foi um que foi compartilhado entre os colegas lá, de classificação, porque não é exatamente por assunto, mas é uma classificação subjetiva. Então, essas eram as etiquetas que estavam nas caixas dos documentos. Então, processos volumosos, anos variados. Então, a gente não consegue saber exatamente o que contém
nessas caixas, qual é a classificação, que tipos de documentos nós temos. Então, realmente não segue o princípio da proveniência e não é possível seguir por esse método. Então, uma citação do Schellenberg é que os documentos se revelam significativos em relação à atividade e só secundariamente quanto ao assunto. Então, o que ele fala para nós é o seguinte: a gente pode até considerar o assunto como método de classificação, entre aspas, mas não de forma prioritária, não de forma imediata. O que a gente tem que fazer é classificar ele ali com relação à atividade que deu origem a esse documento. E só num segundo momento, com relação ao assunto, que nós vamos ver até na citação, na nossa próxima citação, que é da Ieda Bernardes, o assunto se refere ao conteúdo informativo do documento e deverá ser identificado no momento da descrição. Então, a descrição é um outro processo, é uma outra atividade da gestão de documentos, que nós vamos ver também em um outro momento mais específico, em que aí sim a gente pode considerar o assunto, porque aí nós não vamos mexer necessariamente na organização, na proveniência dos documentos. Porque aí na descrição a gente pode criar vários tipos de instrumentos de pesquisa, por exemplo, ou nos próprios sistemas de pesquisa, podemos criar várias formas ali de busca, vários tipos de estruturação daqueles documentos. Então, o assunto, nesse caso, pode vir a calhar, mas, como a gente viu, só num segundo momento. A princípio, a atividade, ou seja, a proveniência, deve ser levada em consideração para essa classificação. O segundo método que nós temos é o método estrutural. Então, ele representa os níveis de divisão interna, ou seja, ele traz ali aquela subdivisão dos órgãos, das áreas, e a estrutura não reflete a totalidade das funções e atividades. O que quer dizer isso? Muitas vezes a gente tem o nome de um setor, mas que ele absorveu alguma atividade que não está explícita naquele nome do setor. Então, se a gente levar só em consideração aquele nome da área, a gente pode eventualmente acabar esquecendo alguma atividade que é desenvolvida ali dentro. Necessidade de reclassificação em caso de reestruturação. Esse eu acho que é o motivo principal também para ser desaconselhado o uso desse método estrutural. O próximo exemplo que eu vou trazer aqui, para vocês entenderem por que ele é desaconselhado, é o exemplo do Arquivo Nacional. Então, reparem que em quase 200 anos ali de história, o Arquivo Nacional esteve atrelado a diferentes órgãos, a diferentes contextos. Então, a gente identificou aí 11 mudanças ao longo desses quase 200 anos de história, com relação a esse vínculo institucional. Então, imaginem vocês, se todos esses documentos que foram produzidos pelo Arquivo Nacional, porque o Arquivo Nacional também produz documentos, imaginem vocês se cada uma dessas 11 vezes a gente tivesse que reclassificar de acordo com o nome do setor. O trabalho não ia acabar nunca. Em alguns casos aqui, por exemplo, nesse segundo período, desculpa, no terceiro período, a gente tem várias décadas aí de uma estrutura um pouco mais estável, mas outros períodos mais recentes, a gente tem que ele não ficou nem um ano vinculado a uma mesma estrutura. Então, imaginem vocês esse tamanho da esfera federal, por exemplo, se a gente tivesse que
toda vez que um órgão muda de estrutura, a gente tivesse que reclassificar. A gente realmente não ia fazer mais nada, a gente só ia ficar reclassificando documentos. Então, é por isso que esse método estrutural de classificação ele é desaconselhado. Eu trouxe aqui um exemplo, para quem pode acessar pelo celular, uma, um plano de classificação, uma tabela de temporalidade, enfim, através do método estrutural. Então, ele é mais aconselhado para empresas, para órgãos, em que essa estrutura interna ela tem um pouco mais de controle, ela não é tão, ela não está tão suscetível ali a mudanças. Então, eu vou mostrar para vocês que estava disponível também. Ela está aqui já. Então, é um instrumento um plano de classificação, uma tabela de temporalidade de arquivo médico. Então, por exemplo, reparem que aqui ela está estruturada pela área. Gustavo, a gente não está vendo direito. Está todo apagadinho. Aí, melhorou. Agora Ó, sim. Perfeito. reparem, então, que ele está estruturado pela área. Eventualmente, para instituições privadas, em que realmente a estrutura não esteja tão suscetível a mudanças, isso pode até funcionar. Não tem problema. A outra área, auditoria, recepção, área transporte, área comercial, enfim. Esse seria o método estrutural de classificação. Eu tinha mais alguma coisa para comentar com vocês do método estrutural, mas eu realmente não estou lembrando. Lembrando mesmo, mas qualquer coisa a gente retoma. E por fim, o método mais aconselhável, mais recomendável para as instituições é o método funcional, ou seja, aquele método que está vinculado às funções, às atividades desenvolvidas ali nas instituições, nas empresas. Então, ele reflete as atividades do organismo. Então, como a gente viu no método estrutural, comparando com o método estrutural, na verdade, ele é recomendável a órgãos suscetíveis a alterações no organograma. Então, ele é mais complexo de ser desenvolvido, mas ele é mais duradouro, porque muitas vezes a estrutura do órgão, o organograma, o vínculo daquela área pode mudar, mas as funções, as atividades que são desenvolvidas dificilmente vão ser alteradas ou vão sofrer uma alteração muito brusca. Então, ele consegue permanecer por muito mais tempo ali sem ter que ser feitas grandes atualizações, grandes mudanças. Outro exemplo que eu trago aqui também é o método funcional. A gente vai ver alguns exemplos ali produzidos pelo Estado de São Paulo. Então, quem tiver aí com o celular, mas eu também vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu colocar o link para vocês no chat, que eu acho que vai facilitar. Para quem quiser acompanhar também. Então, aqui
é um instrumento que foi produzido pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, dos planos de classificação e tabela de temporalidade produzidos entre 2007 e 2022. Então, são vários órgãos aí, e eles compilaram tudo em um documento só. Deixa eu ver se eu trago alguns exemplos para vocês terem uma ideia do que a gente está falando na prática. Então, pegando como exemplo aqui, a administração penitenciária. Então, esses seriam esse é o plano de classificação das atividades fim da administração penitenciária. Então, aqui a gente tem a descrição das funções e subfunções. Então, veja. Por exemplo, uma função ali dessa administração penitenciária seria a promoção da execução penal. Então, essa função compreende a promoção da execução penal no âmbito administrativo e a custódia provisória de presos. Então, essa função é a razão de ser daquele órgão, daquela instituição. Então, mesmo que aquele órgão mude de nome, mude de estrutura, dificilmente essa função, promoção da execução penal, ela vai mudar. Aí, a seguir, a gente teria a subfunção, ou seja, seriam divisões dessas funções. Nesse caso, a subfunção da promoção da execução penal é o gerenciamento da documentação e informação da pessoa presa. Então, esta subfunção compreende as ações necessárias para a identificação e o controle da documentação de todas as pessoas presas nas unidades prisionais. Então, cada uma dessas funções vão tendo subdivisões, que são subfunções. E assim que a gente tem identificadas outras funções, elas também aparecem. Como, por exemplo, promoção da reinserção social da pessoa presa. E aí, de igual forma, ela vai sendo desmembrada. Isso só para falar da função e da subfunção, que são as estruturas, como que eu posso dizer, mais abrangentes dessa classificação. Em seguida, vem o plano de classificação dos documentos em si. Então, aqui ele já aparece com a função, a subfunção e a atividade que deu origem àquele documento. Então, por exemplo, a atividade cadastro e controle de documentação e informação produz dois documentos, prontuário processual da pessoa presa e o sistema de gestão prisional única. Então, são esses dois tipos documentais que são produzidos a partir da atividade. Então, o plano de classificação tem essa cara, ele vai mostrar a quais atividades aqueles documentos estão vinculados, quais atividades deram origem àqueles documentos. Então, percebam, com relação à função, à subfunção e à atividade, nós não vamos usar esses três códigos, 058, 058.1, 058.1.1, na classificação do documento. Os únicos códigos que nós vamos utilizar para classificar os documentos são esses aqui. Então, é como se fosse nesse quarto nível de subdivisão. Em alguns instrumentos ele aparece. Determinado número não deve ser utilizado para classificação de documentos, porque ele nem chega a aparecer no próprio sistema, por exemplo. Então, lá no sistema só vão aparecer nesse nível aqui, documentos. Prontuário, processo, expediente. Tá? E assim, a gente tem diversos exemplos. São 400 páginas só de exemplo. E aqui já seria a tabela de temporalidade, mas a gente deixa para um outro momento. Não sei se ficou
claro para vocês essa questão dos métodos de classificação. Não sei se ficou alguma dúvida. A gente pode ficar à vontade para perguntar, para tirar as dúvidas. Eu peço novamente que vocês respondam a enquete, né, que entrou mais pessoas, que no dia 28, segunda-feira que vem, a UEMP vai ser feriado aqui, por transferência do dia, né, que era dia, acho que 15. Então, teremos aula na próxima segunda, e a gente está perguntando se vocês querem que a aula aconteça dia 29, no outro dia, na terça-feira, mesmo horário, ou se vocês preferem que a gente avance mais uma semana no curso, e o curso vai terminar, então, na primeira semana de dezembro. Então, por favor, responda a enquete. Gente, eu vou precisar sair, eu tenho uma reunião, mas se for possível, eu volto. Tá? Obrigada. A enquete está bem acirrado ali o resultado. Gente, então aqui Anderson, ela está aqui no próprio Meet. Você clica ali no ícone que tem um triângulo, um quadrado e um círculo, ele vai aparecer enquete. Tá, ali você consegue fazer a votação. Se vocês encontrarem, vocês me avisam. Gente, então, para trazer um outro exemplo aí, uma outra visualização, a gente pega, então, para fazer esse estudo dessa estrutura organizacional, do mais amplo para o mais específico. Então, nós vamos estudar a estrutura, a gente vai ver as divisões da estrutura, subdivisões da estrutura. Então, a gente vai ver mesmo essa divisão em órgãos, em departamentos, em áreas, só que a gente não vai acabar utilizando essas nomenclaturas das áreas. A gente vai fazer realmente um filtro, porque o que está por baixo mesmo são as atribuições. Como a gente acabou de ver, são as atividades que são desempenhadas pelas organizações. Pode falar, Manuel. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando aí nessa questão da classificação, né, na estrutura, divisão da estrutura e tal. Não sei se é nesse momento, e se vai falar mais adiante, mas a dificuldade das instituições, por exemplo, públicas que estão adotando o SEI, como é que a gente vai fazer a gestão dessa documentação que não é mais física? Essa questão da implementação do SEI nas instituições, esses temas similares, né? Aqui no Paraná a gente utiliza o e-protocolo, mas ele começa justamente com essa parte da classificação mesmo. Então, por exemplo, na instituição que eu estou, que é a UEMP, a gente não tinha essa classificação dos documentos das atividades fim. Ou seja, a gente tinha só os documentos ali classificados, que é o que já estava pronto pelo Arquivo Público do Estado do Paraná, os documentos referentes a recursos humanos, financeiro, contabilidade, enfim, as atividades meio mesmo das instituições. Então, isso já constava no sistema, né? Aí, o que nós estamos fazendo aqui na instituição? A gente fez o levantamento dos documentos das atividades fim, que é ensino, pesquisa e extensão, de forma resumida, né? Então, referente à graduação, à pós-graduação, à extensão, pesquisa, enfim, tudo isso. E assim como a gente faz a classificação para os documentos físicos, para os documentos em papel, a gente vai fazer também para esses documentos digitais. E geralmente nesses sistemas já consta, pelo menos, um lugarzinho ali para classificação. Caso a sua instituição não tenha essa classificação pronta, é justamente esse trabalho de análise
da estrutura, né, para tentar filtrar essas atribuições que tem que ser feito. E aí, a partir dessas atribuições, você consegue entender quais tipos documentais são gerados nessas instituições. Não sei se eu te respondi. Tranquilo, tá esclarecido. Beleza. Então, esse estudo... e só uma observação agora, tá, pessoal? Agora eu vou começar a entrar de forma mais detalhada do que a gente tinha visto lá em cima. Ó. Então, a gente tinha visto esse desenho do diagnóstico. Agora eu vou começar a entrar de forma mais detalhada em cada um desses processos, tá? Então, por isso que pode parecer um pouco repetitivo, mas a gente viu de uma forma mais geral, mais ampla, e agora a gente vai ver de uma forma mais específica, mais detalhada. Então, relembrando lá do diagnóstico, né? A gente tem que, dois dos passos que a gente tem que fazer que seria o estudo das atribuições e o levantamento das tipologias documentais. Então, nesse primeiro momento, a gente vai focar nesse estudo da estrutura da organização. Então, o que esse filtro dos nomes dos setores, das atribuições, o que ele vai gerar para a gente? Que é o que a gente acabou de ver no instrumento ali do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Ele vai gerar essas 4 informações para nós. A função, subfunção, atividade... Opa, tá errado aqui. Atividade e o tipo documental. Então, como a gente veio comentando até agora, a gente não vai ter o nome das estruturas dos setores, por exemplo. A gente não vai ter ali o nome do departamento, o nome da área. A gente vai ter qual é o nome ou a denominação daquela função desempenhada pelo departamento. Então, o que seria essa função? É a área de atuação de um órgão ou entidade. Então, como a gente viu ali, é a razão de ser daquele departamento, daquele órgão, daquela área. A subfunção, por sua vez, corresponde a uma modalidade de uma função, ou seja, é uma subdivisão, uma especificidade dentro daquela função, que seria algo mais abrangente, né? A atividade já é a ação, ou encargo, ou o serviço decorrente de uma subfunção. Então, já é aquela atividade que vai gerar realmente aquele documento, aquele processo, aquele expediente, aquele dossiê, o requerimento, só para citar alguns exemplos, né? E, por fim, essa atividade vai gerar o próprio tipo documental. Então, é a configuração que assume a espécie documental relacionada à ação que a gerou. Então, eu não lembro se vocês se recordam da aula passada. Deixa eu até adiantar o slide aqui. Ó, vocês lembram que a gente viu na semana passada os elementos característicos dos documentos? Então, eu vou relembrar com vocês duas características que vão ser fundamentais para a gente entender esse contexto de produção dos documentos. Então, a espécie documental é a configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas. Então, alguns podem lembrar que eu falei que era o jeitão do documento. Então, o que quer dizer isso? Toda carta vai ter uma estrutura parecida, toda certidão vai ter uma estrutura mais ou menos parecida, todo ofício, enfim. A espécie é isso. É o memorando, é o ofício, é a carta, certidão, enfim. Todas as configurações que a gente tem aí possíveis. Já o tipo documental
é a configuração que assume uma espécie documental de acordo com a atividade que a gerou. Então, o tipo ou tipo documental, ele vai ser esse ofício, esse memorando, essa certidão vinculado a uma atividade. Então, por exemplo, certidão de nascimento, ofício de tal coisa. Então, vai ser aquela espécie documental, ou seja, aquela estrutura de documento que a gente está acostumado a ver, mais a atividade que deu origem àquele documento. E é a partir daquele estudo, daquela estrutura da organização, é que nós vamos identificar esses 4 itens que vão compor o nosso plano de classificação. Como que a gente faz esse estudo da estrutura organizacional? Quais são os passos para fazer isso? Então, o passo número 1 seria identificar as fontes de pesquisa e a trajetória administrativa. Então, a partir da análise da estrutura e do funcionamento daquele órgão, especialmente as competências dispostas no texto legal, ou seja, todas aquelas competências que estão nas resoluções, nos regimentos. Então, a partir desse texto legal que fundamenta o funcionamento daquela instituição, é que nós vamos identificar as funções, as subfunções e as atividades. Então, que tipo de documentos que a gente pode analisar para identificar esses 3 itens? Os atos normativos, documentos de natureza administrativa, como os relatórios de gestão, mapa estratégico, até sites, folders, enfim, tudo que você puder estudar, identificar as funções que aquele órgão, que aquela instituição realiza, pode te ajudar a estruturar esse plano de classificação. Passo número 2 seria identificar a estrutura organizacional. Então, identificar as unidades que executam aquelas atividades que geram os documentos. Então, embora os instrumentos funcionais não sejam baseados na estrutura do órgão, como a gente viu, eles não vão estar vinculados àquele nome do setor, a sua análise é de fundamental importância para a elaboração dos materiais. Então, é interessante que, mesmo que você não faça um plano de classificação pelo método estrutural, é interessante que você visualize para você ter certeza de que você fez o levantamento em em todas as possibilidades ali dentro dessa instituição. Então, em todos os órgãos, em todos os setores, em todas as áreas, para você ter certeza de que você contemplou o máximo de informações, o máximo de tipos documentais possível. Tá? Passo número 3 seria identificar e analisar as competências. Então, a partir daquelas fontes de pesquisa, daquela trajetória administrativa, você vai separando, você vai listando cada uma daquelas competências que estão elencadas naquele texto. Então, você tem que fazer uma análise exaustiva das competências previamente elencadas. Então, o que pode ocorrer? Se você está vinculado a um órgão, alguma instituição pública, a chance de já ter algum instrumento de atividade meio, ou seja, atividade de RH, financeiro, contabilidade, a chance de já ter algum instrumento voltado a essas atividades é grande. Então, quando você for ler aquele ato normativo, aquele regimento daquela área ou daquele órgão, enfim, e ter alguma competência relacionada a RH ou a financeiro em um desses órgãos de atividade fim,
ou seja, que a razão de ser daquela instituição é grande, e vice-versa. Pode ocorrer de ter tanto atividade fim sendo executada na atividade meio, quanto atividade meio sendo executada na atividade fim. Então, é importante para que você não repita aqueles tipos documentais que já estão contemplados em um instrumento ou não. Tá? Vocês também vão notar que, dependendo do órgão, as atividades fim e as atividades meio podem ser apresentadas no mesmo arquivo, digamos assim, no mesmo instrumento, como ele pode ser publicado, enfim, divulgado de forma separada. Então, plano de classificação e a tabela de temporalidade da atividade meio, plano de classificação e a tabela de temporalidade de atividade fim. E às vezes vocês podem encontrar até que eles tenham sido estruturados, que eles tenham sido feitos por métodos diferentes. Então, da atividade meio ter sido feita pelo método estrutural ou temático, e da atividade fim pelo método funcional. Então, são várias possibilidades aí. O passo 4 seria agrupar os semelhantes e, posteriormente, delimitar e denominar as funções, as subfunções e as atividades. Então, quando aquela ação é repetida de forma muito frequente naquele texto normativo que você está analisando, o processo de agrupamento é facilitado. Então, você consegue ir juntando aquelas competências que são parecidas de forma bem fácil, de forma bem rápida. Só que nem sempre aquelas competências aparecem com um nome padrão, com um nome bem estruturado. Então, isso pode dificultar esse agrupamento dessas funções, subfunções e atividades parecidas. Posteriormente, depois que você juntar, né, essas atribuições parecidas, você vai ter que nomear, você vai ter que identificar aquela função. Então, por exemplo, no texto legal você tem competência deste órgão, tal, tal, tal. É competência deste órgão, tal, tal, tal. Então, você vai agrupando de forma que fiquem atividades, como que eu posso dizer? Atividades semelhantes para que elas fiquem juntas. E as atividades que não são semelhantes, elas compõem uma outra atividade, uma outra função, uma outra subfunção. E a partir desse agrupamento, você vai analisar qual nome eu posso identificar essa função, essa subfunção, essa atividade, de forma que contemple aquilo que está delimitado naquele ato normativo. Então, aquelas competências que estão identificadas ali naquele ato normativo, elas têm que estar contempladas de alguma forma naquele título da função que você atribuir. Então, é um passo aí que você tem que fazer com muita atenção, pensar bastante que forma que isso vai se dar. De que forma eu posso contemplar todas aquelas atividades em uma determinada nomenclatura de função, subfunção e atividade. O passo número 5 seria realmente organizar aquele esquema estrutural. Então, você vai fazer uma hierarquia daquelas funções, subfunções e atividades. Então, do mais geral, como a gente viu anteriormente, para algo mais específico, até chegar no tipo documental propriamente dito. Então, esse seria a primeira parte. Então, o estudo da estrutura organizacional, a gente entender
quais são as funções, as subfunções, as atividades desempenhadas por aquele órgão, para que, num segundo momento, que é o que a gente vai ver agora, a gente fazer o levantamento das tipologias documentais. Então, quais tipos documentais são gerados a partir daquelas atividades? Então, nesse momento, deixa eu até voltar aqui para a gente ir relembrando. Então, nesse momento, nós acabamos de fazer o estudo da estrutura organizacional. Então, a gente já tem isso pronto, esse documento com essa estrutura das funções e subfunções. Agora, nós vamos fazer o levantamento da documentação. Então, a gente está nessa etapa aqui. Tá? Como que a gente faz o levantamento dessa documentação? Então, a gente geralmente tem duas alternativas, aí, duas possibilidades. Ou a gente faz realmente uma entrevista, literalmente uma entrevista com cada setor, com cada estrutura que produz documentos ali naquela instituição, ou a gente disponibiliza um formulário para preenchimento dessas informações. Geralmente o pessoal não recomenda que seja feito por formulário, porque alguns campos podem causar dúvidas na pessoa que vai preencher. Então, naquela pergunta, naquele item, você queria dizer uma coisa, ela responde outra pensando que era uma outra coisa. Então, ali na entrevista, você já consegue ir tirando suas dúvidas também, que podem aparecer aí ao longo dessa estruturação, desse levantamento. E a pessoa também pode ir tirando dúvidas que porventura ela tenha desse processo. Então, supondo que a gente vá fazer a entrevista, ou mesmo o formulário, a gente tem que recolher aí algumas informações interessantes que podem servir para você se nortear, para você estruturar, enfim, esse levantamento que você está fazendo. Então, a gente vai precisar ali dos dados da entrevista e do entrevistado. Então, a gente vai ter a data em que aquela entrevista foi realizada, o nome da pessoa que está repassando essas informações, o nome do setor, o e-mail, enfim. Aqui, no segundo momento, seria a identificação do tipo documental. Então, aqui, propriamente, nós vamos ter esse levantamento dos tipos documentais que são produzidos, que são recebidos a partir daquelas atividades. Então, nós vamos identificar o nome do documento, até de acordo com o que o setor chama, o suporte em que ele é produzido, o gênero, o objetivo da produção, quantidade de vias, se ele é simples, se ele é composto, deixa eu corrigir aqui, fluxo de tramitação, enfim. Então, questão do suporte, se é papel, se é digital, a questão do gênero, se é iconográfico, ou seja, se é uma imagem, se é, se é um vídeo, se é um áudio, porque nós temos aí, hoje em dia, registro de reuniões de forma audiovisual, o objetivo da produção, ou seja, isso, saber o objetivo da produção vai te ajudar até a estruturar aquele plano de classificação de acordo com as funções, com as subfunções e com as atividades, porque aí você consegue atrelar o objetivo da produção daquele documento em uma daqueles itens que você já fez na outra etapa. Se ele é simples, ou seja, se ele é um documento avulso, se ele é composto, ou seja, se ele é um processo, se ele é um dossiê, se ele é um expediente.
Então, assim, a gente tem vários tipos aí de documentos compostos também. E o próprio fluxo de tramitação, que num segundo momento, a depender da sua disponibilidade, a depender enfim, da vontade ali do órgão para o qual você está prestando serviços, você pode fazer esse fluxo de tramitação. Então, o fluxo de tramitação é exatamente isso aqui. É o caminho pelo qual aquele documento vai percorrer, é o caminho que aquela atividade é desempenhada. Então, nesse levantamento de fluxo, você consegue entender até na própria entrevista, e esse é o ponto positivo da entrevista, qual o fluxo que está, às vezes, emperrando aquele documento, qual o fluxo que pode ser melhorado, qual processo ali pode ser eliminado, enfim. Você consegue ter uma visualização daquela atividade e realmente propor uma melhoria de processo, caso seja possível. O passo 3 desse levantamento de tipos documentais seria identificar com a área a respeito dos prazos de guarda e destinação. Então, a gente teria que identificar os prazos corrente, intermediário e a destinação, se é a eliminação ou a guarda permanente. E aqui é interessante da gente mencionar que nem sempre os prazos de guarda e a destinação que a gente fizer na entrevista é o que vai valer de fato, porque depois nós temos que analisar alguma legislação que eventualmente tenha que ser atendida com relação a prazos de guarda e destinação, e basicamente é isso. Aqui, isso. Aqui é o próximo item, fundamentos legais. Legislação ou ato normativo que fundamenta a produção do documento. Então, os fundamentos legais também, que são aqueles atos normativos da própria instituição, eles vão auxiliar, eventualmente, você a decidir esse documento é de guarda permanente ou ele pode ser eliminado. Eventualmente tem alguma disposição nesse ato normativo indicando, não, esse documento precisa ser arquivado por pelo menos tanto tempo. Esse documento é de guarda permanente. Então, tudo isso você também pode tentar tatear, descobrir ali, por meio da leitura desses atos normativos, tanto institucionais, quanto da própria legislação. Os próximos eu vou passar, que a gente já viu na resposta. Não, mas a gente pode relembrar de novo. Então, só para a gente aqui concatenar as ideias a respeito da espécie e tipo documental. Então, a partir desse levantamento que foi feito no setor, a partir dessa entrevista, nós vamos definir, enfim, o nome do documento, o tipo documental. Então, como a gente viu durante essa aula, a gente vai ter a espécie documental, a atividade, e aqui mais um termo novo para nós, seria o objeto. Isso tudo vai gerar o tal do tipo documental. Então, trazendo um exemplo prático aqui do que seria esse tipo documental, a espécie é o processo, a atividade, registro de diploma de graduação, e o objeto, que seria algo específico da atividade, é a instituição de ensino universitário. Então, o nome do tipo documental, ele vai ficar como processo de registro de diploma de graduação por instituição de ensino universitário. Então, é interessante a gente falar também que, durante aquela entrevista, a pessoa do setor que você está entrevistando, enfim, ela vai te falar o nome do tipo de documento, a forma que ele é chamado ali informalmente, e pode, às vezes, até ser chamado de mais de uma forma. Então,
depois tem que ser feita uma análise daquele levantamento. Esse nome de documento que o setor chama realmente atende esse critério de espécie, atividade e objeto? Atende essa formalidade, essa equação, digamos assim, para formar esse tipo documental? Se não, a gente tem que sugerir, até porque aquilo consta no plano de classificação, um nome, um novo nome, né, uma padronização daquele nome, do tipo documental. Então, esse caso que eu trouxe de exemplo, ficaria dessa forma. Então, aqui, de acordo com Schellenberg, não deve haver classes para documentos compreendidos em períodos cronológicos particulares ou relativos a áreas geográficas particulares ou a tópicos particulares. Então, o que ele está falando aqui para a gente? Desse tipo documental que nós vamos formar, não é interessante que a gente defina, que a gente ateste naquele nome nomes de projetos, por exemplo, nomes de lugares, que ele não pode ser tão específico nesse ponto. Por quê? A gente pode acontecer de, por exemplo, um projeto, vou dar o exemplo aqui do nosso curso. Eu não posso colocar o nome do tipo documental como certificado de conclusão do curso de, de extensão de noções de arquivologia. Porque, eventualmente, esse curso pode ser chamado de uma outra forma depois, pode ter um outro escopo depois. Então, o que eu poderia fazer para abarcar essas mudanças que podem ocorrer é certificado de conclusão de curso de extensão. Então, é interessante que eu não defina, que eu não deixe tão específico a esse ponto o nome do meu tipo documental. Ele pode acabar sendo inutilizado depois e ele só deixa o plano de classificação cheio de termos que eventualmente não vão ser mais utilizados. Aqui eu trouxe como exemplo, que a gente já viu ali no plano de classificação do Estado de São Paulo, como que ficaria representado esse código. Então, depois que a gente termina de fazer o levantamento dos tipos documentais, e que nós já validamos com os setores, é aquilo mesmo, é esse nome, são esses prazos de guarda, né? Nós vamos atribuir códigos para cada uma das funções, das subfunções, das atividades e dos tipos documentais. Então, trazendo um exemplo aqui da nossa instituição, desse próprio documento que a gente viu do registro de diploma, o fundo, porque aqui no estado do Paraná a gente tem diversos órgãos, então a gente tem diversos fundos documentais. Então, o fundo da UEMP, que ficou atribuído para nós, o número é o 92. A Universidade Estadual do Norte do Paraná. Em segundo lugar, vem a função, que nós definimos ali como graduação, e atribuímos o código 01. A subfunção é expedição e registro de diploma de graduação, que nós atribuímos o código 06. Atividade, registro de diploma de graduação, 01. E o tipo documental, que é o primeiro tipo documental dessa atividade, é processo de registro de diploma de graduação por instituição de ensino universitário. Então, quando esse documento for aparecer no SEI, por exemplo, ou no protocolo, ele vai aparecer com esse código, 92-01-06-01-01. Então, isso vai ser para todos os tipos documentais. Então, como o nosso colega perguntou, esse código, ele serve tanto para documentos físicos, quanto para documentos digitais.
É com essa cara que ele vai aparecer para nós no plano de classificação. Nós vamos atribuindo códigos de acordo com cada uma dessas subdivisões. E outra coisa interessante, deixa eu até retornar aqui, caso, aqui na representação por código, ele só vai até atividade e depois já gera direto o tipo documental. Reparem, no entanto, que tem o tal do objeto aqui. Então, se no momento que a gente está fazendo essa identificação, esse levantamento dos tipos documentais, a gente vê que o objeto mudou, que é um outro tipo de objeto vinculado àquela atividade, então a gente tem um outro tipo documental. Então, por exemplo, o outro objeto que poderia ser seria processo de registro de diploma de graduação para instituição de ensino não universitária. Então, percebam que quando muda o objeto ali, é outro tipo documental, então já é outro código. Aqui trazendo um exemplo de como ficou estruturado a princípio, que está passando por validação também, do nosso plano de classificação aqui da instituição. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, eu vou dar um zoom aqui. Então, por exemplo, trazendo aqui da função graduação. Então, como nós vimos ali, 92 é o código do fundo, o 01 é o código da função, então, o 92.1 graduação. Em seguida, vem a subfunção, concepção de normas relativas à graduação, então 92.01.01. A atividade, normatização de ações relativas à graduação, 92.01.01.01. E, por fim, o documento, que é esse número que vai ser utilizado para classificação, definitivamente, que é o processo de deliberação de dispositivos normativos relativos à graduação, que é o 92.01.01.01.01. Então, nesse código, ele aparece desde o fundo até a função, subfunção, atividade e o documento propriamente dito. Então, vocês podem encontrar variações como essa para os diferentes métodos ali de classificação que a gente viu. Então, seja o método temático, método funcional, método estrutural. Então, por exemplo, o método temático, que seria por assunto, ele traz uma classificação ali parecida com a da biblioteconomia. Então, código 100, aí ele vai subdividindo, 110, 111, e vai indo. O único inconveniente é que esse do temático, além de não ser aconselhado, ele também não permite tantos documentos ali naquela subdivisão. Se eu não me engano, são 10 documentos. E aqui percebam que vai até 99. Então, posso criar 99 tipos documentais vinculados a uma mesma atividade. E assim sucessivamente, gente. Só coloquei alguns exemplos aqui de subfunção, atividade e tipos documentais. Então, esse primeiro momento que nós tivemos foi mais especificamente para instituições que, né, pensando que a gente está num grupo bem heterogêneo, bem diferente, para instituições que ainda não têm esse plano de classificação pronto, esse plano de classificação desenvolvido. Então, foi uma ideia de como vocês podem fazer essa estruturação, esse desenvolvimento na instituição de vocês. Nesse segundo momento, nós vamos focar nas instituições que ou já têm esse plano de classificação desenvolvido, ou nos casos de centros de documentação, que a gente desenvolve o tal do arranjo, que a gente já viu hoje também. Então, o que seria esse arranjo?
seria a sequência de operações intelectuais e físicas que visam a organização dos documentos de um arquivo ou coleção de acordo com um plano ou quadro previamente estabelecido. Então, como nós comentamos hoje, o arranjo pode ser um sinônimo aí de classificação, realmente, mas outros autores já entendem que o arranjo é a classificação mais voltada para o arquivo permanente. Então, supondo aí que nós temos centro de documentação, muitas vezes a gente já recebe o acervo, né, que é de guarda permanente, direto. Então, a gente recebe muitas vezes esse acervo de forma desordenada, de forma bagunçada, e a gente tem que fazer o tal do arranjo, que seria realmente essa classificação daqueles documentos que chegaram de forma desordenada para nós. Então, entendam o arranjo da seguinte forma: a gente vai precisar pensar como o usuário vai aproveitar o acervo da melhor forma possível. Então, a gente tem que tentar interpretar dentro daqueles documentos que a gente tem, dentro daqueles documentos que a gente recebeu, por exemplo, do centro de documentação, como que o usuário vai poder utilizar esse acervo posteriormente da melhor forma. A gente vai tentar dar sentido àqueles documentos. Então, pensem que a gente vai ter vários tipos documentais de uma pessoa física, por exemplo, misturados. Então, como que a gente vai dar sentido, como é que a gente vai facilitar o acesso ao usuário a partir desse arranjo? A gente vai tentar dar uma ordem para a desordem. É bem isso mesmo. Então, trazendo um exemplo aqui ao lado da imagem, sobre o quadro de arranjo. Já é algo um pouco mais específico, que é o esquema estabelecido para o arranjo dos documentos de um arquivo a partir do estudo das estruturas, funções ou atividades da entidade produtora e da análise do acervo. Aí aqui a gente até grifou, expressão adotada em arquivos permanentes. Então, o quadro de arranjo, se ele já vem de um arquivo, e isso não é muito comum, de um arquivo organizado desde a sua produção, né? Até o colega mencionou, desde o SEI, organizado, passando pelo arquivo intermediário. Se ele já vem organizado desde esse contexto de produção, o quadro de arranjo vai ser efetivamente aquela estrutura que já está feita. Claro, se ela estiver correta e se ela fizer sentido, porque muitas vezes também não faz. Agora, se nós estamos atuando num contexto aí de massa documental acumulada, que também nós vamos ver de forma mais detalhada em outro momento. Então, a gente está num contexto de centro de documentação, que nós recebemos documentos que até então estavam desordenados, qual que seria a melhor forma de arranjar? Qual que seria a melhor forma de dar sentido, de organizar esses documentos? Então, por exemplo, a gente trouxe um exemplo aqui na imagem ao lado de um dos arranjos que a gente começou a fazer no acervo no CEDIS. Então, por exemplo, a coleção Celso Rossi. Então, a série Crônicas da Cidade, série Periódicos e série Documentos Iconográficos. Então, pensem o seguinte, se a gente está falando de uma instituição, é mais fácil a gente entender quais eram as atividades daquela organização. A gente consegue, de alguma forma, ainda que seja difícil, tentar recuperar aquela proveniência, aquele contexto original da produção dos documentos. Pensem, no entanto, como a gente faz isso para o acervo de uma pessoa, de uma família. É mais difícil a gente recuperar esse contexto. No entanto, nesse caso específico aqui do Celso Rossi, por exemplo, ele escrevia crônicas e lia
no rádio. Então, a gente conseguiu definir essa atividade, ou série, como Crônicas da Cidade. Então, essa atividade que ele desenvolveu, que ele desempenhou, fica fácil da gente definir, mas nem sempre é assim. Outra série seria Periódicos, que é uma coleção de periódicos que nós temos de um jornal que ele também trabalhava. Agora, pensem, por exemplo, na questão dos documentos iconográficos, ou seja, das fotos. Se a gente está num contexto de jornal, de mídias, enfim, é mais fácil a gente entender e definir essas atividades que fizeram com que gerassem essas fotos. Mas muitas vezes, para as pessoas, para as famílias, a gente não tem uma atividade em específica que gera essas fotos, né? A gente acaba, ainda mais com a facilidade que nós temos hoje em dia de tirar fotos com o celular, por exemplo, acaba sendo algo que a gente nem pensa, a gente nem raciocina o porquê que a gente está fazendo aquilo. Então, muitas vezes a gente não consegue atribuir uma atividade para esse arranjo. Então, são alternativas que a gente tem, nesses casos, para organizar o acervo, que é o que nós vamos ver agora. Então, o Schellenberg comenta o seguinte: o problema de restabelecer o arranjo surge apenas quando se alterou ou perdeu a ordem original, ou quando ela for ininteligível por circunstâncias excepcionais. Em tais casos, deve o arquivista tentar restaurar a ordem dada aos documentos durante a fase corrente. Então, como eu comentei com vocês, sempre que possível, quando se tratar dessa massa documental acumulada, ou seja, desses documentos que não têm ordem, que não receberam tratamento arquivístico, a gente tem que tentar restaurar ao máximo aquele contexto de produção, né? É isso que ele está falando aqui. E ele continua. Na hipótese de o arranjo conferido aos papéis pela repartição de origem ser ininteligível ou na de que venha a tornar muito difícil o trabalho de referência, é facultado ao arquivista arbitrar uma ordem de sua iniciativa. Então, ele coloca aqui para a gente que quando a gente realmente não conseguir restabelecer essa ordem original, ou quando isso for muito difícil, aí sim a gente teria a possibilidade de escolha desse arranjo, dessa organização dos documentos, efetivamente. E aqui ele traz também, nos arquivos nacionais estabeleceram-se as séries de documentos com base principalmente nos fatores seguintes: o arranjo, o tipo dos documentos e a relação com o assunto ou atividade. Então, ele está querendo dizer o seguinte aqui: a gente tem que considerar, primeiro, o arranjo da forma que ele veio. Então, como eu comentei com vocês, se ele já vem de um contexto de produção organizada, o que é muito pouco provável que aconteça conosco, então a gente tem que seguir aquele arranjo, ou seja, a gente tem que deixar daquela forma que ele está organizado no arquivo permanente, permanecer aquela ordem realmente. Caso nós não consigamos, a segunda etapa seria partir para o tipo dos documentos. E aqui, o tipo dos documentos que ele quer dizer no texto, seria o gênero. Então, lembrem-se que a gente estava vendo aqui, eu comentei com vocês sobre os documentos iconográficos, ou seja, sobre as fotos. Então, é muito comum nesses quadros de arranjo que nós vamos ver, a divisão desses documentos por gênero. Então, muitas vezes vocês vão encontrar série, documentos textuais, séries, documentos iconográficos, série, documentos audiovisuais. Por quê? Porque a gente não consegue recuperar o contexto de produção desses arquivos, e então nós temos que partir para uma segunda, para uma
para uma alternativa, né? Que é o gênero. E é isso que ele tá falando aqui. E por último, só se a gente não conseguir realmente recuperar o contexto de produção, não conseguir separar por gênero, caso sejam documentos somente textuais, por exemplo, a gente receber no centro de documentação um arquivo só com textos e com o contexto de produção todo desrespeitado, aí sim a gente parte para o assunto. Então, não são exatamente regras, né, mas são recomendações aí para esse arranjo dos documentos. E por fim, para a gente ver na prática como é feito esse arranjo desses documentos nas instituições. Então, eu trouxe 3 exemplos aqui para a gente explorar nesses últimos 15 minutos, do Atom, da Funarte, do Itamaraty e do STJ. Então, vocês vão reparar que, no contexto de arquivos pessoais, enfim, fica muito forte essa questão do gênero. Aqui, nesses acervos da Funarte, por exemplo, da Fernanda Montenegro, ainda é mais fácil recuperar o contexto das atividades, porque são personalidades, né? São pessoas conhecidas. Agora, quando a gente trata de famílias que não são tão conhecidas, ou de pessoas que não são pessoas célebres, esse contexto de produção fica mais difícil. Então, a gente tem que optar mesmo, como a gente viu no Schellenberg, ou separar por gênero, né, documentos iconográficos, fotos, documentos textuais, enfim, a gente tem que optar por outros tipos de organização desse acervo. Quem tiver com o celular também pode acessar o QR Code, e quem não tiver, eu vou passar no chat os links para vocês acessarem também. Gente, eu não sei se tem alguém perguntando sobre a enquete. Deixa eu ver como é que está a votação aqui. Agora aumentou. A enquete, para quem está no computador, ela está no canto inferior direito. É um ícone com um triângulo, com um quadrado e um círculo. Então, conforme a professora mencionou, a gente tem um feriado na semana que vem, no dia 28 de outubro, na UEMP, e aí a gente tem 2 opções, ou fazer na terça-feira, no mesmo horário, no dia 29, ou a gente postergar a finalização do curso uma semana depois. Então, a gente entraria na primeira semana de dezembro, tá? Deixa eu ver se está fazendo alguma coisa. Então, eu vou entrar para a gente explorar aqui os acervos. Se estiver muito difícil de enxergar, vocês me avisam, tá? Então, por exemplo, o, o Fundo Fernanda Montenegro e Fernando Torres. Então, ele está arranjado, ou seja, ele está organizado, ele está classificado dessa forma. Então, geral, documentos pessoais, cinema, teatro. Então, como eu falei para vocês, aqui, como se trata de uma pessoa conhecida, então, fica mais fácil da gente definir e identificar as atividades que ela desenvolveu. Então, a gente consegue separar por cinema, teatro, televisão. E aí, conforme a gente entra em cada uma dessas séries, por exemplo, televisão, aqui vão surgindo as subséries, que seriam os nomes dos programas. Então, novelas, enfim, séries. E aí, nos dossiês, os recortes de jornais. Então,
e aqui o próprio item documental, que é o recorte do jornal. Então, percebam, aqui, para fazer o arranjo, a gente tem que praticamente pensar como usuário. A gente tem que sair de pessoas que trabalham na instituição e passar a encarar o acervo como usuário. Eu, como usuário, como gostaria de ter acesso a esse acervo? É realmente parar e pensar. Não é um trabalho fácil, muitas vezes, até pela característica dos acervos que a gente recebe, que são muitas vezes muito bagunçados, muito desprovidos ali de contexto. Então, é realmente um trabalho de reflexão. Como eu quero prover acesso a esses documentos? Como eu posso facilitar para o meu usuário? Como eu gostaria de encontrar esses documentos organizados caso eu fosse o usuário? Então, é realmente pensar numa ordem, é você fazer esse levantamento, né, no caso dos arquivos permanentes que não vieram organizados, é você realmente fazer um levantamento. O que, que eu tenho aqui, de que forma eu posso organizar, de que forma eu posso facilitar para o meu usuário essa organização desse arquivo. Pegando aqui um outro exemplo, que seria do Itamaraty, da unidade arquivos. Então, reparem que do Itamaraty nós temos 3 fundos. Então, eu vou pegar o fundo Ministério das Relações Exteriores. Aqui, olhando de cara, parece que já é um contexto de documentos que vieram e que estão organizados. Então, a gente consegue recuperar esse contexto de proveniência, esse contexto de produção mesmo desses arquivos. Então, reparem que está subdividido ali documentação relativa à atividade meio e atividade fim, por exemplo. Então, eu vou pegar aqui de atividade fim a seção Embaixadas da República do Brasil, missões especiais da República do Brasil. Então, vejam que são atividades. Então, provavelmente isso foi organizado de acordo com as atividades desenvolvidas dentro dessa instituição. Deixa eu ver se a gente consegue visualizar. Infelizmente, só vai até esse nível de descrição. Então, por exemplo, atividade MEI, seção pessoal, seção contabilidade e finanças. Então, aqui a gente vê o contexto de produção desses documentos. É mais fácil porque se trata de um órgão governamental, então a gente consegue recuperar de forma facilitada esse contexto mesmo de produção. E o terceiro exemplo seria o fundo STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Então, assim como nós vimos ali no Itamaraty, ele está dividido em seção área judiciária e área administrativa. Então, área meio e área fim. Então, vamos supor, seção área judiciária, que seria a área fim. Aqui ele não expande a área judiciária, então vamos para a área administrativa mesmo. Então, área administrativa, gestão de pessoas. Série, investidura de magistrado. Subsérie, eleição, nomeação e posse no tribunal. Então, repare que aqui realmente a gente consegue entender o contexto de produção desses documentos. A gente consegue vincular a uma atividade esses tipos documentais. E, por exemplo, a gente vai ver nas próximas aulas o Atom, que é essa plataforma que a gente está navegando aqui, ele possibilita muitas subdivisões mesmo, para descrição. Então, a depender do acervo que você tem, você pode
organizá-lo, arranjá-lo de diferentes formas. Então, é por isso que você tem que realmente parar, pensar, refletir de que forma eu posso tornar o meu acervo inteligível para o meu usuário. E não necessariamente você precisa usar todos os níveis de descrição que nós vamos ver. Você não precisa usar sempre seção, subseção, série, subsérie. Você não precisa usar tudo isso sempre. Vai depender de cada acervo que você tiver para fazer a descrição. Vai ser realmente caso a caso. Pessoal, era isso para hoje. Essas são as referências. Aqui está o QR Code, eu vou passar para vocês também o link das questões que nós temos para hoje. Ficou ainda uma parte da classificação por falar, que seria a parte de ordem dentro do próprio arranjo ali, ordem alfabética, ordem numérica, mas isso a gente vê na semana que vem, com mais calma. E a gente vai ver na semana que vem também a respeito da avaliação, que seria essa segunda atividade da gestão de documentos. Tudo bem? Vocês ficaram com alguma dúvida? Caminhei para vocês o link do formulário. Se alguém também não tiver acesso ao grupo do WhatsApp, também nos comuniquem para que a gente possa incluir vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida, fico à disposição também.